mas a regra é a mesma, a lógica é a mesma. Também vimos o vídeo aqui do Infogram, etc e tal, né? Deve estar aí no meio, não sei se antes ou depois, não sei se aí uma lógica cronológica, né? O que a gente vai fazer aqui é justamente usar dados para criar mapa, tá? Um mapa bem simples. A gente vai usar uma plataforma que certamente vocês conhecem, que é a plataforma do Google Maps. Mas a gente não vai entrar lá no Google Maps, a gente vai criar o meu mapa, então é My Maps, tá? Então faz o seguinte, você vai fazer o quê? Você vai entrar no My, vai digitar My Maps, meus mapas, né? E vai entrar aqui no My Maps e vai cair aqui, tá? Bom, quando eu clicar em iniciar, ele já vai aparecer para mim a página, né, a página de criação dos mapas, tá? Mas caso você não esteja logado no Google, você vai ter que logar, tá? Ó, aqui para mim já está aparecendo um monte de mapa, porque eu já fiz mapas, né, por aí utilizando a plataforma do Google Maps. Tem vários mapas que eu fiz aqui, né? Todos eles que vão utilizar essa mesma lógica de cores, pinos, etc e tal. A gente pode aprimorar isso, mas antes de aprimorar, a gente precisa fazer o básico, né? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um mapa, tá? Então, vou clicar em criar um mapa. É muito simples, tá? O que que eu fiz? Eu vou utilizar os dados aqui para esse mapa de algo que eu já tenho. Eu poderia criar mapa aqui um a um, como por exemplo, eu quero criar um mapa com um ponto em Curitiba, Curitiba, Paraná. Vou clicar em Curitiba, Paraná, e tá aqui. Se eu quiser, ó, eu posso clicar em mais e ele já vai adicionar no mapa para mim isso aqui. Aí eu vou buscando as outras referências uma a uma e eu posso ir criando um mapa. Como por exemplo, eu quero criar um mapa de todas as panificadoras que tem na rua da minha casa. Então você vai escolher a rua da tua casa e vai pontuar cada panificadora, por exemplo. Tá? Então é o nosso caso. A gente está trabalhando com mais dados. Fica difícil a gente ficar fazendo um a um, né? É meio chato isso. Então, o que que eu vou fazer? Deixa eu só tirar isso aqui, né? Vamos eliminar esse troço. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá uma tabela. Então, olha só, se liga aqui. Eu fui lá no DataSUS e eu fiz um recorte de ciclistas mortos, né? Só para que a gente não fuja do tema, né? Dos municípios do Paraná. Então, eu peguei o Paraná, porque daí a gente tem uma variação maior de dados, entende? E peguei por 10 anos, na verdade vai dar mais, vai dar 11, né? 2008 até 2018. E eu peguei isso aqui e salvei ele como XLS. Pode ver, as colunas estão aqui, colunas por ano, município, etc e tal. Do jeito que a gente tem ele lá, só limpei. Tirei aquelas informações em cima, informações embaixo. Aquilo que a gente já viu no outro vídeo de limpeza, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou importar para cá. Então eu vou clicar em importar. Simples, olha só, cliquei em importar. O que ele vai dizer? Ele vai falar, cara, ele vai querer que eu procure no Google Drive, que eu procure no álbum de fotos, ou que eu mande para lá. Eu vou mandar para lá, porque eu não tenho esse negócio em lugar nenhum, né? Tá aqui, ó, esse aqui é o arquivo, vou dar um abrir. E quando eu der um abrir, ele já vai me dar um negócio para eu filtrar. O que? Ele precisa entender os pontos. Então, ó, como eu tenho várias colunas, ele quer que eu fale para ele o seguinte: olha só, eu quero que você me indique os pontos onde vai ter os marcadores com relação a, por exemplo, lugar, longitude, latitude, pontos para me referenciar ou para me localizar, espaço. Bom, está em municípios, né? Vou dar um continuar. E depois, para a gente poder identificar marcadores. Como assim? A gente vai ver depois que existem as informações adicionais e existem os marcadores. Quando eu passo o mouse em cima, ele vem me dar um marcador. Neste nosso caso, se eu colocar 2018, o marcador vai ser o número, não vai me dizer muita coisa. Melhor que o marcador seja, portanto, o município. Então eu vou manter o município, mas eu poderia colocar outra coisa. Tá? Se eu tivesse uma informação adicional, por exemplo, em cada município, eu poderia colocar essas informações adicionais como se fossem marcadores. Ou se de repente eu quisesse colocar municípios ali como marcador, também não tem problema. E vou dar um concluir. Ele já vai me enxovalhar o mapa com todas essas informações que ele está carregando. Tá? Acontece muito de a gente ter alguns pontos fora da curva. Por quê? Porque ele vai tentar identificar o nome do município e cruzar com uma série de coisas que estão por aí. Então, às vezes, a gente tem municípios homônimos, né, ou com outros municípios, e daí ele acaba puxando para lá. Ele não é inteligente o suficiente para poder ler a nossa mente e saber que é tudo dentro do Paraná, né, nesse nosso caso. Então a gente tem que fazer correções. E não só isso, tem alguns outros que ele acaba não achando. Então a gente tem que corrigir essas coisas. Tá? Então, ó, tem uma galera aqui, ó. Como, por exemplo, nós temos. Deixa eu só clicar aqui, ó. A Califórnia. Logicamente, tem Califórnia no Paraná, mas é óbvio, né?
que a Califórnia que mais é chamada a atenção no Google não é aqui. O que eu posso fazer é dar um editar, você viu que eu cliquei ali no editar, e aqui do lado eu posso de repente dar um espaço e colocar um PR, por exemplo. O Google vai entender que isso aqui está relacionado a uma Califórnia que não é no Brasil, então ele já joga para cá. Mesma coisa aqui, por exemplo, né, com relação a Colorado. Né? Colorado, cara, mas é Colorado no Paraná, no PR. Então ele já, puf, já vai me jogar lá para lá. Vamos fazer isso com os demais aqui. Flórida, logicamente, né? Flórida PR, já vai me jogar para lá. E ele vai fazendo isso com todos os outros itens, né? Todos os outros elementos, né? Aqui, Colombo, Grande Colombo, região metropolitana de Curitiba, né? Vai para lá. Deixa eu fazer um a um aqui, só pelo menos esses outros aqui. Astorga, Astorga também. Tá lá, falta mais esse aqui. Daí depois a gente já vê no final como é que funciona ali, né? Pra gente poder enviar. Isso aqui tem que ser um a um. Não adianta achar que dá pra gente ficar. Né? Em algumas situações dá menos problemas. Se você já tivesse uma coluna, não foi esse o caso, eu não queria fazer isso, eu queria que desse problema para eu mostrar para vocês, mas eu poderia adicionar uma coluna de PR ali do lado, por exemplo, e ele já identificaria também que aquilo está relacionado ao Paraná, ou Brasil, né? Pelo menos já colocaria tudo dentro do Brasil. Né? Então não daria esse problema. Tá? Rio Azul. Você pode ver, ele é um sistema inteligente, né? Ele reconhece essas, né? Se eu adiciono mais informações, eu poderia também, se eu tivesse longitude e latitude correto, show, não teria problema nenhum, né? Fica mais fácil, inclusive. Se colocar, daí não tem erro, porque daí ele não vai fazer um reconhecimento semântico, né, que a gente diz, né? O reconhecimento dele não está em cima do entendimento do que a palavra significa, né? Mas é do cruzamento de dados de longitude e latitude, então ele já percebe que estou falando relacionado a um determinado lugar específico no globo que não tem cruzamento com qualquer outro, não tem repetição com qualquer outro, né? Tá aqui então todos eles? Maravilha, legal então, né? Já tenho todos eles aqui, posso me aproximar, né? Deles e olha só, né? Deixa eu só ver esse aqui. Só ver porque, ó, tava fora da área, a mesma coisa desse aqui também, catanduvas. Belezinha. Tá. Aí, se você quiser, você pode abrir as tabelas dos dados que não estão. Mesma coisa, vai ter que pegar um a um ali, né? Então, por exemplo, ampere, né? Ampere e PR, às vezes ele já reconhece, ampere e PR, ângulo, PR. Assis Chateaubriand, mesma coisa, ele já vai fazer PR, né? PR, ele já vai enchendo lá, né? É até mais fácil do que o outro, né? PR, Engenheiro Beltrão, do Paraná, né? Mesma coisa. Ele já vai, quando ele deixa de ficar com aquela corzinha ali, ele vai adicionando já, né, aquela outra lista e fica todo mundo numa boa lá. Isso, tem mais os outros carinhas ali, tem um que eu acho que eu azucrinei aqui. Ah, Piraquá. Foi justamente o lugar do doutor. Enfim, vou fechar aqui e daí depois ele já reconhece, né? Ele já reduziu ali para 9 linhas ali, por exemplo, que não foram encontradas, tá? Bom, feito isso, o que eu posso fazer, né? Aí sim, eu posso salvar. Vou colocar o nome do mapa, né? Por exemplo, então é mortes de ciclistas no Paraná, Paraná. Aí aqui, né? Dados sobre óbitos de ciclistas entre 2008 e 2018 nos municípios paranaenses. Paraná tem 399 municípios. Vocês devem ter percebido que existe aqui, ó, 142 itens, mais os outros que tem que aparecer.
Isso porque daí quando a gente vai fazer os dados, levantar os dados lá no DataSUS, se não teve acidente, eles não vão colocar, não vai aparecer um município com zero. Se deu um acidente nesse período, aí ele vai aparecer no ano e o resto vai ficar zerado, que é o que a gente viu. Bom, feito isso, o próximo passo vai ser o quê? Vamos trabalhar, né? Vamos mandar ver isso aí. Vamos incorporar para o meu site. Ele vai dizer que não é público. Ok, então significa, portanto, que eu tenho que tornar esse público. Eu dou um compartilhar. Né? Eu tenho que tornar isso público para as pessoas. Ao compartilhar, portanto, eu tenho que. Deixa eu só fechar aqui. Vamos aumentar aqui, editores, etc. Poder ver. Vamos mudar para que qualquer pessoa com o link possa ver. Hum, hum, hum. Então, concluído. Clicar aqui. Deixa eu só ver aqui como é que tá agora. Compartilhar com as pessoas e grupos. Pode colocar. Opa, deixa eu só determinar aqui, clicar. Os editores podem alterar, os leitores podem fazer comentários, etc e tal. Né? Qualquer pessoa, dá um concluído aqui. Vamos ver se ele já começa a entender ou a compreender isso aqui. Visualização como padrão. Eu acho que. Ah, já deu aqui. Ó, ele já reconheceu que aquilo é público, portanto